Muito bem, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai começar a conversar sobre o desenvolvimento motor. E a partir dessa iniciativa que nós vamos ter durante essa semana, eu vou indicar para vocês coisas que são muito importantes de priorizar dentro deste desenvolvimento. Quando a gente fala sobre um bebezinho, a gente precisa entender que são coisas novas que acontecem com vocês, tanto com o bebê quanto na sua casa. E um dos fatores mais importantes que a gente precisa priorizar é o ambiente desse bebê. E como que vai funcionar o ambiente? O que significa isso, Rafa? Por que é que eu tenho que me preocupar com isso? Então é importante a gente notar que toda vez que você chega em casa com esse bebê, são coisas novas que estão acontecendo. E essas coisas novas é você reconhecendo o seu bebê e o seu bebê vice-versa. Coisas que a gente precisa notar dentro desse ambiente que pode ser acolhedor para você e para esse bebê. Então, quando a gente vai mencionar para vocês que a gente chega nesse bebê com uma nova casa, com um novo ambiente, vocês estão descobrindo coisas novas. E o que isso significa com as coisas novas? Você vai observar todo aquele ambiente que está ali, esse bebê vai ter relações com você e essas relações, elas vão ser muito importantes para você interpretar o que é que está necessitando. Então, eu sempre escuto das mães, Rafa, quando eu devo incentivar esse bebê? A partir de qual momento eu posso começar a fazer isso? Então, quando a gente chega em casa, pensa comigo aqui, você está lá vendo o seu bebê e você não sabe o que ele vai fazer. Você está descobrindo que ele precisa fazer cocô, que ele precisa se alimentar, o que é aquele choro que está acontecendo com ele. Então, você vai começar a introduzir as questões dos incentivos. E como que a gente vai fazer isso? Então, os 3 primeiros anos de vida desse bebê são os fatos mais importantes que você vai ter. Mas, eu falei 3 anos, certo? Mas o primeiro é o que vai depender para que esses 3 sejam exemplares e excelentes. Então, quando eu falo para vocês sobre esse primeiro ano de vida, nós temos uma questão muito importante aqui, que é o desenvolvimento integral desse bebê. E esse desenvolvimento integral, ele relaciona o físico-motor, o psicoemocional, o social, o cognitivo, linguístico, criativo e moral. Olha, tanta coisa eu mencionei para vocês. Vocês têm noção que isso é no primeiro ano de vida do seu bebê? Então agora eu te questiono. Por que será que não é tão importante assim incentivar o seu bebê nesse primeiro ano? Nós passamos por um processo no qual vivemos muito mais adultos do que na infância. E o que isso significa? Que durante a sua infância é quando você enche a sua caixinha. Então pensa que você tem uma vida, né? E essa vida você vai enchendo de coisas dentro dessa caixa. E boa parte da base dela você vai colocar durante a sua infância. Então, se você não preenche ela com coisas adequadas, coisas eficientes e que vão ser boas para você, imagine como que vai ser a sua próxima base na vida adulta. Então, toda vez que alguém fala para você assim, priorize a infância, não é algo que vem da nossa cabeça. Muito pelo contrário, é algo que a gente já sabe em inúmeros estudos, que essa infância vai sim influenciar na sua vida adulta. Então, eu vou te questionar uma coisa muito importante. Como é que está a sua vida adulta? Se você se questionar aí e pensar muito bem, ela está com qualidade? Você é uma pessoa que se movimenta? Você é uma pessoa integral, que não tem dor no seu corpo? Isso são coisas muito importantes para a gente pensar. Agora pensa lá na sua infância. Você teve toda a liberdade possível? Você teve os incentivos corretos? Então, quando o seu bebê, no primeiro mês de vida, ele chegou na sua casa, você não vai priorizar o incentivo motor. Por quê? Porque esse bebezinho está reconhecendo, lembra que eu falei? Ele está reconhecendo o ambiente e reconhecendo você, e vice-versa. Então a sua prioridade é acolher esse bebê, identificar quais são as suas dores, porque o recém-nascido, ele chora. O meio de comunicação dele é o choro. Então, a partir do choro, você vai reconhecer se ele está com fome, se ele está com sono, o que é que está incomodando. Agora pensa, você, mãe e pai, a casa está um caos, você está descobrindo a rotina desse bebê, você ainda precisa se preocupar com o incentivo motor. Então, o mais importante nessa primeira fase, nesse primeiro mês, é vocês compreenderem questões simples e básicas da rotina do seu bebê e da sua família. Então, sobre o ambiente, nós temos diversos estudos que mencionam 3 fatores muito importantes no desenvolvimento dessa criança, que é o ambiente, a tarefa e o indivíduo. O indivíduo seria o seu bebê. A tarefa é aquilo que nós fazemos em cima do seu bebê, ou seja, qual será a ação que nós vamos aplicar ali nele. E o ambiente é um dos fatores desses 3 pilares aqui que mais vai influenciar nesse desenvolvimento. Então pensa comigo, se o seu ambiente ele não é adequado e incentivador, como é que será o desenvolvimento do seu bebê?
Por isso, é importante criar ambientes que tenham possibilidades. E o que é que isso significa? Significa que o ambiente ele precisa explorar possibilidades corporais, espaciais, além de receberem estímulos dos adultos, de objetos e de brinquedos. Quando eu quero falar sobre isso com vocês, significa que sim. Lembra da tarefa do segundo pilar, que é muito importante? Nada adianta você pegar um brinquedo no qual não seja adequado para a idade do seu bebê. Como é que você vai pegar um bebê, um recém-nascido, e colocar um objeto na mão dele que ele não possa segurar? É isso que eu falo para vocês sobre o ambiente e as formas adequadas de deixar ele incentivador. Outra coisa muito legal que nós podemos mencionar aqui é que quando a criança ela não está dormindo nem descansando, esse momento você vai ou utilizá-lo para incentivar. Então, os bebês ali no 0 aos 12 meses, a gente percebe muito que as mães, os pais não conseguem identificar em qual momento eu vou fazer esse incentivo. Qual é o melhor horário para eu poder estimular o meu bebê? Então, uma das dicas que eu sempre dou para vocês, e lá no curso também tem algo muito legal que nós vamos colocar no módulo para vocês, é como incentivar, onde incentivar, vocês irão perceber que o seu bebê vai dar sinais. E durante esses sinais, ele vai mostrar para você se está com sono, se está com fome. E um dos horários perfeitos para incentivar o seu bebê é quando ele acaba de acordar. Então pensa, sempre vou trazer para vocês aqui exemplos da vida adulta. Eu, quando acabei de acordar, estou com as energias renovadas, isso significa que eu consigo fazer muitas coisas. E é a mesma coisa com o bebê. Então o bebezinho, ele acabou de acordar, opa, momento de incentivá-lo. Eu super entendo quando você tem medo de colocá-lo ao chão ou de colocá-lo em um outro ambiente, porque é o primeiro bebê ou pode ser o seu segundo, tanto faz. A questão aqui é, nós precisamos dar possibilidades para esse bebê. Então, é importante você tirá-lo do berço, tirá-lo do carrinho, tirá-lo do bebê conforto. Porque pensa que esses ambientes no qual o bebê está são fechados. O bebê não consegue se mover da forma como ele quer. E é aí que começam os atrasos. Os atrasos motores, eles podem sim ser evitados. E, mais uma vez, adivinha qual é o principal fator para poder incentivar esse bebê da melhor forma? O ambiente. Então, deixar ele fechadinho, deixar ele em um bebê conforto, deixar ele em um ambiente no qual ele não tenha movimentos, pode sim ser um fator pré-determinante para o atraso motor. Um grande número de fatores, eles podem levar o atraso no desenvolvimento motor e subsequentes transtornos de desenvolvimento. E esses fatores eles podem afetar diretamente ao desenvolvimento em um único ou vários pontos do processo desse ciclo que eu sempre menciono para vocês. Ok, Rafa, eu entendi que eu preciso deixar o meu bebê em um ambiente incentivador e acolhedor. Como é esse ambiente? De qual forma ele precisa estar organizado? Quais são os brinquedos que eu preciso ter? O que é o melhor para o meu bebê se desenvolver? Então, a gente não precisa de muita coisa para fazer isso, um ambiente acolhedor. Dependendo, e o ambiente ele precisa ser adaptável à sua casa. Então, eu sempre falo aos pais, não adianta você comprar hiper mega móveis para o seu bebê, sendo que ele não cabe no seu espaço. Você precisa de uma coisa muito simples, que é colocar o seu bebê no chão. E para que ele vá ao chão, você precisa de um tapete. Muitas mães me perguntam sobre, mas eu não quero colocar o meu bebê no chão, aqui é muito frio, a minha cidade é muito quente, ou não vai machucar esse bebê no chão, ele não vai fazer qualquer coisa ali que possa deixar ele, com uma resistência. Você tem certeza que o chão é o melhor lugar? Então agora eu vou colocar uma coisa muito importante para vocês, que é, o chão é o local mais seguro para o seu bebê. E o que é que isso significa? Significa que no chão o seu bebê não terá quedas, no chão o seu bebê vai se evoluir da forma como ele precisa se evoluir, no chão o seu bebê irá fazer forças onde ele precisa fazer. Pensa que toda vez que a gente deixa esse bebê na cama, as forças que ele aplica no corpo não são necessariamente as forças corretas. Ou seja, nós temos uma compensação. E essas compensações podem representar no futuro dificuldades desse bebê ficar no chão. Então a primeira coisa que você vai fazer é comprar um tatame, um tapete, aquilo que seja mais acessível para você, e você vai criar um cantinho na sua casa. Esse cantinho você pode chamá-lo do que você quiser. Cantinho do incentivo, hora do brincar, baby gym, aquilo que vocês deixarem mais caracterizado do jeitinho de vocês.
coloque esse bebê no cantinho e ali vai ser um momento no qual ele vai saber sim que é um momento de incentivo, um momento de se mexer e um momento de se divertir. Os primeiros 12 meses desse bebê, eles são incentivados por meio da diversão. Você pode ter visto qualquer outro bebê, ele vai dar risada, vai interagir com você, independente do que você faça. Porém, precisa ter uma pessoa, precisa ter um adulto para fazer essa conexão. Então, é muito importante que você esteja presente durante esses incentivos, esse ambiente, porque você é o principal fator. Lembra dos 3 pilares que eu mencionei? Você precisa estar ali aplicando a tarefa, aplicando o ambiente para que esse indivíduo se desenvolva. Eu vejo muitas mães mencionarem que não sabe como incentivar, não sabe como estimular, tem medo de colocar o seu bebê no chão, tem medo de fazer as atividades ou os incentivos com esse bebê. Em cada módulo eu explico para você bem certinho como incentivar, como manusear esse bebê, qual é a forma correta de incentivo nesse bebê. É uma aula bem robusta na qual vai tirar todas as suas dúvidas. Espero que você tenha entendido tudo sobre essa aula. Caso você tenha dúvidas, questionamentos, escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou responder uma a uma com muito carinho. Te vejo amanhã na aula sobre superproteção e cuidados. Até mais!